Ele deixou em cada parábola, tem ocultismo profundo ali. Um exemplo, quando ele fala do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo é uma parábola que não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam. O filho pródigo, que é uma bem conhecida, estou pegando uma bem popular, que fala daquele filho que pede a sua herança e para o pai, e aí viaja, e aí ele gasta tudo, cai em perdição, e depois volta pedindo perdão, e o pai o perdoa. Resumindo aqui, para não me estender muito. Mas aí é comum se falar no olhar moral, religioso, que o filho pródigo tem a finalidade de passar uma mensagem de perdão, e que, acima de tudo, Deus perdoa tudo. Não é isso. O filho pródigo, ele fala sobre o livre-arbítrio humano. O filho mais novo é um símbolo de uma parte sua que, quando começa o ciclo das reencarnações, começa a exercer o livre-arbítrio. E a partir daí, enquanto você acreditar, né, enquanto você estiver desconectado ao pai, que é o teu eu superior, enquanto você estiver distante do pai, né, você entra em perdição emocional, espiritual, você entra num sentimento de vazio, de escassez, de solidão. Por isso que o filho busca a casa do pai. É um símbolo da reconexão com o eu divino. Então, na verdade, a parábola ela é repleta de símbolos arquetípicos. Ela tem que ser compreendida. Cada parábola, todos os personagens, Farrell, de uma parábola são você. Você é o pai, você é o filho, você é o filho mais novo, você é o filho mais velho. É interessantíssimo quando você olha na metafísica a representação de uma parábola. Agora, ele escolheu 12 seres humanos. Ele escolheu 12 pessoas e haviam falhas ali. Agora, a responsabilidade não é dele. Jesus é muito lúcido, era plenamente lúcido. Se Jesus não quisesse, ele impediria. Aí que está toda a engrenagem que tem que ser recompreendida, reorientada. Por quê? Porque se Jesus ele deixou aquilo acontecer, digamos, ele queria estar ali e cumprir o papel dele, é porque ele sabia que estava no limite já da opressão, do cerco. Tentaram matar Jesus várias vezes, tentaram assassinar Jesus várias vezes. Existem várias passagens de tentativa de apedrejamento de Jesus, que não foram bem sucedidas. Então, na verdade, o que ele faz ali é tentar dar um ponto final. Por quê? Porque, mais do que isso, muitos poderiam ser mortos ao redor dele. Os apóstolos, a família, muitos poderiam ser mortos. Então, o que ele fez ali é uma questão de responsabilidade. Fala, olha, eu sou o responsável, eu vou. Então, ele não é que ele precisava ser entregue, é que, na verdade, isso iria acontecer, não é? Pelo contexto. E ali, logicamente, interrogam ele e prendem ele, e aí começa toda a saga final, né? Então foi uma tentativa também de uma diplomacia ali, tentar fazer um meio de campo para ver se eles conseguiam até se entender. E aí também muitas referências dizem que ele andava sempre com dinheiro por ser responsável pela tesouraria, né? Ele Sim. responsável pelas ele era, finanças, sim, né? ele era responsável pela tesouraria, exato, ele cuidava disso, né? Era praticamente o Jesus abriu ali um CNPJ, né? Porque ele tinha necessidade de uma grande organização, sim, de pessoas, de viagens, enfim. Era um conselho diretor ali, vamos colocar para os dias atuais. Exato. Ele tinha um conselho diretor, que tinham 12 representantes, cada um tinha uma função. Exato. E pronto, né? E Maria Madalena tinha uma função muito importante, né? Até dentro daquela obra da Santa Ceia tem ali um lado oculto, né? Que a gente vê depois no filme lá, o Código da Vinci, que há um encaixe do sagrado masculino com o feminino. E aí as pessoas muitas vezes acham que é o apóstolo que não tem barba, agora esqueci o nome, é o André, não sei, um apóstolo mais novo, mas João, mas segundo, né, o lado esotérico, eles querem se referir a Maria Madalena. Exato. Mesmo ali, né? O filme deixou isso muito evidente, né? Vira e mexe de vez em quando, tem alguma obra que procura chocar o mundo, né, com essas informações. Eu acho elas interessantes,
Mas é importante as pessoas também observarem que tem uma riqueza que ainda não está sendo tocada pela maioria, sabe, Farrell? Porque eu acho legal que isso aconteça. Filmes como o Código da Vinci, o livro, o filme, e mostrem que existia uma relação, por exemplo, de Jesus com Maria Madalena, que existia uma linhagem que até hoje existe, né? Até hoje existem pessoas que procuram controlar os descendentes, né? Quem são os descendentes de Jesus? Isso realmente é um fato, até hoje existe. As pessoas que seguem essa linha. Aliás, para quem não sabe, a busca do Santo Graal é a busca do sangue real, do sangreal, que é, isso o filme até citava, que é a busca não do cálice, mas era um símbolo do útero de Maria Madalena, né, onde continha ali a vida, os descendentes de Jesus, né, a descendência de Jesus. Então, eu acho isso interessante que as pessoas saibam e desmistifiquem muita coisa, humanizem muita coisa. Mas as pessoas não pararam ainda para ver a riqueza das 60 parábolas que ele deixou. Muito interessante, e aí fica também a sugestão para quem está assistindo, tem um seriado chamado Templários no Netflix, para essa questão do Santo Graal, né, esse significado oculto. É interessante assistir essa obra, o pessoal vai, aqui, quem assistiu essa conversa vai conseguir captar muito aqui do que o Marcelo falou, e a questão também que retratam no Código da Vinci, sobre a continuidade, né, a descendência de Jesus. Maria Madalena vai grávida, né? Já estava grávida ali num momento onde precisou ser protegida, tal. E que seria Sara o nome da descendente. E aí tem até uma ligação com o povo cigano, que tem a Santa Sara Kali. Existe alguns tipos de ligação em relação a isso. Algumas pessoas negam, inclusive alguns grupos ciganos até negam, e alguns outros não negam e também acreditam que a Santa Sara Kali seria essa Exato. descendência que deu continuidade também. E o povo cigano, que é um povo também que é alvo de grandes preconceitos, teria ali uma representante de Jesus junto à frente de toda aquela egrégora, né? Essa história, né, oculta da vida e da família de Jesus, né? Ela é muito interessante. Um dia tem que ser filmada também, que vai ser incrível, né? As pessoas entenderem. Quando Jesus, vamos voltar para aquela história da crucificação. Quando Jesus sai da cruz, aliás, quando ele é preso, antes até da cruz, né? Quando ele é preso com o risco ali de ser crucificado, julgado e crucificado, a família dele toda sai dali. É nesse momento que Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Jesus, né, e tinha uma outra mulher, vão para a França, né? Elas saem daquele território. E justamente é a representação, ela leva consigo o Santo Graal, ela leva consigo a descendência, o início da descendência. Seria a primeira filha de Jesus e Maria Madalena. Eles tiveram alguns filhos, ao que se sabe pelo aspecto apócrifo, né? Então, realmente, depois dele cumprir, ele se recupera, Jesus se recupera. Então, são dois núcleos, se fosse uma novela, seriam dois núcleos, né? Então, Jesus está aqui se recuperando do processo e a família está protegida. A família viajou, foi para a França, para a região da França. Jesus, então, passa um período com os apóstolos. O próprio evangelho canônico fala dos 50 dias depois que Jesus ainda está entre os apóstolos, só que é colocado como se ele estivesse num corpo glorioso, um corpo diferente. Na verdade, ele está ali em corpo físico mesmo. Né? O próprio evangelho canônico mostra esses 50 dias pós-crucificação, diz que Jesus estava ali. Não nega, ele não desaparece. Depois dos 50 dias é que ele desaparece, que é quando ele vai de encontro a Maria Madalena. Dão continuidade à família. Cara, muito legal. Até essa ideia que você falou seria fantástico, né? Uma obra até seriado, né? Você tem que ter ali pulso firme para fazer isso, porque as críticas chegarão também, com né? Certeza, com certeza. A continuidade da descendência de Jesus e não só ali, colocou ali uma descendente, né? Mas aí colocar os descendentes e fazer esse mapeamento mesmo, né?
Poxa. Olha, vale muito a pena. Eu acho que o assunto foi só tocado no Código da Vinci. Ele ficou muito interessante, com toda a dinâmica do suspense, né? A coisa toda de mostrar o lado oculto da igreja e tudo mais. Mas, na realidade, tem uma história aí real para se contar, fascinante daquele tempo. E o Dan Brown aí, disse que até convidaram ele para entrar na maçonaria depois de tudo isso, mas ele, acho que ele não quis, mas de tanto que ele faz as críticas dele ocultas Sim, ali, né, a maçonaria, sim. né? E ali não tem muito sentido ele fazer aquelas críticas, mas assim, no contexto geral, todas as informações que ele coloca nessa obra são informações para as pessoas levantarem dúvidas e irem pesquisar por si só também. Lógico, ele não poderia colocar com tanta profundidade tudo que a gente está conversando aqui, porque aí seria um seriado mesmo, daria para uma série de várias temporadas, né? A maioria, né, Farrell, dos autores que falam sobre Jesus numa versão diferente, colocam isso mais num campo de um romance, de algo que permita o lado da ficção, né? Eu lembro também do Benítez, com o Cavalo de Troia, a coleção Cavalo de Troia, que ele tinha experiências, né? O Benítez, o JJ Benítez tinha experiências pessoais de lembrança de vida passada. E ele trazia aquelas experiências para os livros dele, da época de Jesus, sobre Jesus, mas ele colocava como um romance. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.